Boa tarde, crianças! Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje, dia 29/6, terça-feira, tá? Hoje nós vamos aprender um conteúdo novo, né? Nós vamos dar continuidade ao que estamos aprendendo sobre os substantivos. Hoje nós vamos aprender sobre o substantivo no singular e o substantivo no plural, né? Então, o que é singular e plural? Então, quando a gente fala de substantivo, só para a gente recordar, substantivo é o nome de todos os seres, né? De todos os objetos, de todas as coisas que existem, né, ao nosso redor. Então, o substantivo nós já vimos que ele pode ser simples e comum. O simples é o nome, né, de todas as coisas, sem especificar essa coisa em particular, ou seja, gato, cachorro, porta, casa, cidade, escola, pessoa, menino, menina, sem especificar uma, né, em particular. Quando eu falo do substantivo próprio, aí já se refere a um determinado ser, ou seja, Karina é o nome de uma pessoa, né? Não é qualquer pessoa, é a Karina. Ibaiti é o nome de uma cidade, então não é qualquer cidade, não, é Ibaiti, é essa cidade. Então, quando a gente quer especificar um ser ou algo, a gente dá um nome, né? Quando a gente quer distinguir ele dos outros, a gente dá um nome específico para ele. Então, esse nome é um substantivo próprio, tá? E agora vamos aprender sobre o singular e o plural. Então, os substantivos, ele também varia de acordo com o número, né? A quantidade em que estamos nos referindo. Então, se eu me refiro a um elemento, eu uso uma determinada palavra. Agora, se eu quero falar deste elemento, mas de vários, não de um só, então eu uso outra palavra. A mesma, mas ela muda um pouco, né? Vamos ver aqui o que eu disse para vocês. Então, quando o substantivo representa apenas um ser, um objeto ou um grupo de seres ou um grupo de objetos, dizemos que ele é singular, único, né? Singular é tá? Um objeto, né? Um lápis, uma porta, um cachorro, um gato, uma cidade, uma casa, tá? Agora, quando o substantivo representa mais de um ao mesmo tempo, um objeto ou mais de um grupo de seres e de objetos, dizemos que ele é plural. Então, quando eu me refiro a mais de um, quando eu quero dizer que eu tenho 2 lápis, né? Quando eu quero dizer que na minha casa tem 5 portas, quando eu quero dizer que o meu vizinho tem 3 cachorros, veja que muda a palavra, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo para vocês. Aqui eu tenho a imagem de uma barraca e o seu nome, ó. Barraca, né? Eu tenho uma barraca, ó, ela vende doces e em cima tá escrito barraca. Aqui eu já tenho 2 barracas, né? Então, a imagem aqui da barraca, das barracas de doces, e aqui tá escrito o nome delas, barracas. Veja que o que muda aqui? Muda apenas uma letra, né? Que letra é essa, tá? Então, quando a gente se refere a um ser, tá? A gente se refere a um substantivo no singular. Quando eu me refiro a mais de um ser, eu me refiro ao plural. Então, essa palavra é um substantivo no singular, porque está se referindo a um, e esta palavra é um substantivo no plural,
porque está se referindo a mais de uma, tá? E o que muda entre elas? Somente uma letra, gente. Vocês estão vendo? Uma letra, tá? O que muda é somente o S no final. Então, todas as palavras que estão no plural, tá? Quando eu estou falando, estou me referindo a um ser, ou um elemento, ou um objeto, que é mais de um, a quantidade é mais de um, eu uso o S no fim dessa palavra, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho várias maçãs. Eu não tenho uma maçã, eu tenho maçãs, tá? Milho. Eu tenho quantos milhos aqui, ó? Eu tenho vários, então é milhos, tá? Violão, eu tenho só um, então é violão. Homem, eu tenho só um, né? Mulher, eu tenho só um. Sanfona, eu tenho só um. Chapéu, eu tenho dois, ó. 1, 2. Então, é chapéus, né? Ou chapéis, tá? Aqui, ó, eu tenho bandeirinhas. Por quê? Porque são várias, ó, bandeirinhas. Aqui eu tenho bolos, fogueiras, flores, pessoas, ou meninas, ou mulheres. Por quê? Porque tem mais de um. Então, veja que eu acrescento sempre o S no final. Então, a atividade de hoje é essa aqui, ó, tá? Então, nós vamos fazer ela sobre o singular e o plural. Então, a atividade número 1, você vai acrescentar o S no final de cada palavra, né? O S no final. Vai ler e vai, assim, formar o plural delas. Então, ó, bicho, eu vou escrever aqui, mas eu vou colocar o S no final. Então, vai ficar bichos. Então, aqui eu tô me referindo a um bicho. Aqui vai ser vários bichos, né? E assim por diante, ó. Vaca. Tá aqui, eu vou pôr o S. Vou escrever aqui, pondo o S no final. Vai ficar vacas, né? Planta. Aqui vai ficar plantas. E com todas elas, tá? Você vai fazer. No 2, você vai ler as palavras que estão aqui, são todas palavras relacionadas à festa junina. Você vai circular só as que estão escritas no plural, que está se referindo a mais de um, tá? Daí você vai circular aí com lápis colorido. O 3 é um desafio, ou seja, essas frases estão com as palavras todas desarrumadas, tudo misturado. Você vai ter que organizar as palavras para ver que frase é, e aí você vai escrever a frase aqui na linha, a frase correta, tá? Então, aqui eu tenho, ó, estourou Gustavo as pipocas na. Então, você vai ver, o que vem primeiro? Qual é a palavra que vem primeiro? É Gustavo, Gustavo. Então, o que o Gustavo fez? O Gustavo estourou. O que o Gustavo estourou? As pipocas. Aonde? Na barraca. Então, Gustavo estourou as pipocas na barraca, né? Então, você vai escrever. Lembrando que frase começa com letra maiúscula, tem que terminar com ponto final, ok? Então, você vai organizar as frases aí. No 4, você vai pintar as sílabas que tem as, es, is, os. Ó, veja que as palavras, a professora até colocou elas, né, em branco por dentro para que dê para pintar. Então, aqui, ó, pescador. Aonde que tá as sílabas aqui, ó? Pescador. Ó, aqui, ó, pes. Então, você vai pintar o P, o E e o S, ó, pes. Depois, você vai separar ela em sílabas aqui na frente. Então, como que eu separo? Então, você fala devagar, ó. Pescador.
Então, você vai escrever aqui, ó, pes, tracinho, ca, tracinho, dor. Você vai fazer isso com todas elas. Primeiro vai pintar as sílabas com as, es, is, os, us, e depois vai separar a palavra em sílabas. Lembrando, ó, eu tenho palavras com RR e SS. Como que separa RR e SS mesmo? Né? Tem que ficar um para cada sílaba, não pode ficar os dois juntos, certo? Então, terminou? Tirem foto e mande para a Pro, ok? Para a Pro fazer as correções. Tchau, tchau!